tirou-me todo o lixo, quer dizer que tinha coisas a apodrecer dentro e ainda tinha o bebê morto. Eu vi o meu bebê na minha mão, eu vi, era uma coisa que estava a crescer, que poderia ser um ser humano como eu. E eu estou muito arrependida por isso. Eu matei um filho que hoje não consigo ter. Elas quebraram o silêncio, mas preferiram não dar a cara para contar na primeira pessoa como é negar o direito à vida a um filho sem o mesmo ter nascido. Eu hoje arrependida, eu acho que ter um bebê é tão lindo. Muitas arriscaram a vida e hoje deixam marcas, principalmente aos que ficam. Quando levantamos, ela já estava pesada. Nós levamos para o hospital. Quando chegamos no hospital, eles disseram que ela já morreu há muito tempo. Elizabeth Antônio, de 22 anos, morta por aborto clandestino. Wesa, de nome fictício, 19 anos, recupera do trauma de um aborto clandestino. Quem estiver nessa situação de ter o bebê, que não tente tirar, nem experimente. Foram apenas alguns dos muitos casos de abortos inseguros retratados em pouco menos de um ano no Segurança Pública. Poucos assuntos apresentam uma fratura tão grande na sociedade e são poucos também os que dividem a mesma entre o sim e o não. Direito à vida ou sobre a vida. O aborto. Até aqui, a interrupção voluntária da gravidez apenas era permitida em casos de risco para mãe e filho ou quando a gravidez fosse resultado de um abuso sexual. Recentemente foi posta à mesa da Assembleia Nacional a nova proposta de lei que criminaliza o aborto em qualquer circunstância. 125 votos a favor, 36 abstenções e nenhum voto contra. Criminalizar o aborto, um avanço ou um retrocesso? Acho que isto seria uma ofensa aos direitos da mulher, aos direitos que a mulher já conquistou ao longo dos anos. Não me parece que isto seja sensato, coerente, nem me parece que seja justo. Pela primeira vez na cidade capital, as mulheres saíram à rua para dar voz ao que consideram um direito, a despenalização do aborto. Enquanto isso, os números crescem clandestinamente. Isabel foi mais uma na elevada percentagem de mulheres que interrompeu uma gravidez. A sua identidade não será revelada, mas vamos dar voz a uma personagem real e vamos tratá-la apenas por Isabel. O retrato do arrependimento. Tomaste essa decisão sozinha? Tomei sim. Foi o impulso que hoje me sinto arrependida e se pudesse voltar atrás, nunca teria feito o aborto. Vivia em casa apenas com a minha mãe, era uma mãe solteira, tínhamos muitas dificuldades e o meu namorado não me quis assumir. Isabel já não pode ter filhos. Segundo a mesma, longe da condenação do homem, a sentença foi ditada por Deus. Naquele momento pensei que estivesse tudo bem, mas passado um tempo, quando arranjei uma relação, voltei ao médico, tinha complicações de engravidar e ali deram conta que eu já não podia engravidar devido à complicação que eu tive quando fiz o aborto. E hoje é um sonho ter filho? Hoje é um sonho ter filho. E se tivesse que deixar um conselho para muitas jovens de hoje, aconselharia que o aborto
Nunca, jamais. O arrependimento é agora visível. Em torno de casos como estes, a questão que não quer calar: criminalizar o aborto, sim ou não? Facto é que nascemos e cá estamos para decidir o veredito final. E quem vai decidir então esta querela que se instalou na sociedade é exatamente a Assembleia Nacional, quando um dia decidir então pôr por cima da mesa esta discussão e voltar para a sua votação. O certo é que o Estado quer favorecer o debate e a sincronização das ideias no sentido de encontrar um fio de entendimento mais consentâneo. A minha questão é, será possível encontrar um ponto de convergência de ideias numa altura em que nós estamos a vislumbrar um debate cada vez mais aceso, cada vez mais antagónico? A sociedade angolana tem experiências recentes e antigas de capacidade de dirimir os seus conflitos, de resolução de problemas muito sérios. Mas isto é um problema de conflito? Sendo conflito de ideias. Ideias, certo. E que é salutar. Não dramatizemos esse debate, essa discussão. De tal sorte como fizeram algumas pessoas nas redes sociais, chamaram-se nomes, foram para a ofensa, para o lado pessoal da questão. O que é sintomático de que o assunto é mesmo sério. É sério, mas também que vai demonstrando que algumas pessoas não têm a cultura de aceitar a opinião alheia. Mas que é constitucional também. É uma lição que tira das leituras que faz do debate nas redes sociais. É uma lição sociológica que emana de que há pessoas que radicalizam tanto que também pensam que lhes deve ser dado o direito à opinião, à diferença, à identidade, mas esquecem-se que do outro lado também está outra pessoa que não deve ser desconstruída pelo fato de pensar exatamente diferente de si. Este debate em torno do aborto veio revelar isto? Veio. Como é que se vai resolver? Que há pessoas que radicalizam. Bem, a nossa Constituição é uma Constituição que tem sido elogiada e que não só do ponto de vista jurídico e porque não deve ser nosso apanágio meter foice em seara alheia, mas mesmo do ponto de vista sociológico, garante, pelo menos, uma sã convivência, garante, vamos assim dizer, a possibilidade da pessoa se afirmar como cidadão. Veja que essa Constituição já permite, se quisermos, referendar o assunto. A sociedade... Acha que seria uma boa saída? O Estado saía a ganhar? Não penso que precisamos ir para um referendo, mas se fosse o caso se podia fazer. Eu não sou dos que já defendo o referendo para esse caso. Por quê? A sociedade angolana tem capacidade suficiente de alargar a discussão, o diálogo, respeitando-se todas as tendências. Mas verdade que... Doutor, mas parece muito claro que os a favor do não estão vincados na sua posição, assim como também os a favor do sim estão vincados na sua posição e ninguém quer dar o braço a torcer. O que é normal. E vamos continuar a conversar. Exato. É preciso que a própria Assembleia Nacional, que está agora, vamos assim dizer, usando uma certa gíria com a batata quente na mão, ganhe tempo. Não precisamos ter pressa para que o Código Penal vigente é de 1886, século XIX. Estamos no século XXI. Se aturamos esse código por mais de 100 anos, por mais de 100 anos, por que não aturaríamos por mais, por exemplo, 6 meses, 3, um ano? Um ano, quiçá. No sentido da própria Assembleia estar à frente, ser o motor de um amplo debate nacional e não esses debates de Facebook que as pessoas tentam se faltar respeito. Doutor Pedro Castro Maria, eventualmente já volto a si dentro de mais alguns instantes, depende do que me vai dizer agora. O doutor Betico, acha que este debate deve, de facto, ser mais alargado, no sentido de chamar mais sensibilidades, digamos, ao tráfico de ideias em torno de um assunto que parece ser muito desafiante e desafiador? Sim, primeiro eu queria me referir à peça que acabou de ser exibida.
É muito normal as pessoas se manifestarem tal como estabelece o artigo 40 da nossa Constituição. As pessoas são livres de expressarem aquilo que bem entendem e, portanto, um grupo de pessoas juntaram-se e se manifestaram contra a posição que provavelmente a Assembleia Nacional teria tomado já. Tanto, e quanto à questão que o Cosimo coloca, da possível discussão... Esse movimento diz que impôs um travão ao Parlamento. É de facto esta a leitura? Não diria... Certo é que a Assembleia Nacional decidiu adiar o debate para melhor ponderação. Isso foi sobre decisão do partido com maior assento parlamentar a nível da Assembleia Nacional, que é o MPLA, e de forma estratégica, e foi muito bem, entendo eu, que a discussão deve ser mais alargada. Devem-se ouvir outras sensibilidades por forma a termos um código penal, como disse muito bem o Dr. Pedro Castro Maria, fundamentalmente na parte agora aqui, chamada a colação, o aborto, que colhe as sensibilidades possíveis e que seja um código penal que a maior parte dos angolanos possam rever nele. Entretanto, e é muito bom isso, discutir de forma aberta com a sociedade civil, as igrejas. Como é que seria esse debate? Está de acordo com o Dr. Pedro Castro Maria quando diz que é a Assembleia Nacional quem deve liderar este processo? Sim, nos termos do artigo 164 da nossa Constituição, a linha é o ius puniendi, o direito de punir, o direito de criar normas criminais, está sob tutela da Assembleia Nacional. Aqui está o poder absoluto da Assembleia Nacional para poder criar normas incriminadoras. Até porque sendo a entidade que tem nesta altura a batata quente na mão... Exatamente. E uma vez que o projeto de lei já está na Assembleia Nacional, tanto cabe à Assembleia Nacional, através das comissões de especialidade, levar essa discussão para as comunidades, para que as pessoas possam realmente se inteirar e saber o que de facto vai ocorrer daqui a algum tempo. Mas, repito, a criminalização do aborto de forma absoluta em Angola não é novidade. Não é novidade. O artigo 358 do Código Penal já lá está e não obedece às sociedades evoluem, a sociedade angolana também vem evoluindo. Com certeza, Dr. Pedro Castro Maria. Respeitar novas Neste tendências. caso, o que é que evoluiu? Dr. Pedro é um exímio pensólogo e sociólogo da nossa sociedade, com a devida referência, mas deixa-me lhe dizer, doutor, que há realidades que não podem ser trazidas aqui em Angola, doutor. Eu concordo. Sim, porque... Angola é Angola, tem suas especificidades. Por exemplo, a doutrina portuguesa. Em Portugal, o artigo 142 do Código Penal português estabelece que há faculdade da mulher grávida a abortar até o 10º mês. Quer dizer, é uma liberdade que o Código Penal português faculta a mulher concebida. Entretanto, trazer essa realidade aqui para o nosso país, e veja, doutor, em Portugal a população é quase velha. Sim. É quase velha. Isso é um exemplo daquilo que é a realidade portuguesa. Mas não é isso que eu defendo. Há também um certo país que não precisa, se calhar, aqui citar. Certo. Em que, inclusive, diante do facto da ecografia revelar que a criança é de um determinado sexo, mas ela estava à espera, a expectativa era que fosse do sexo oposto, certo. Decide abordar só por esse facto. Não, eu quero ter uma menina, está a vir rapaz, eu vou abortar. Claro, não vamos. Mas aqui estamos em Angola não vamos ir por esses caminhos, de maneira nenhuma. Agora, as famílias banto, doutor Betico, são alargadas, são extensas. Eu também venho de uma família bastante alargada. Certo. E, grosso modo, as famílias aqui em Angola são alargadas, salvaguardadas as devidas exceções. Concordamos consigo e foi muito feliz nessa... E precisamos também mesmo de população, é verdade. A China hoje é o que é, em função do número de população que tem. Precisamos mesmo de cidadãos. Certo. Agora, também precisamos perceber, eu penso, que diante do avanço da ciência médica, e as sociedades banto não podem também pensar que são adversas aos avanços, às conquistas da ciência, da medicina. Efetivamente.